Que bom que a Polícia Federal voltou a ter operações quase diariamente. Ontem eu falei aqui no canal de operações que investigam lá o governo do Rio de Janeiro, o Witzel, que atualmente é contra o governo Bolsonaro. E ontem tivemos operações investigando apoiadores do governo, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. É como eu defendo aqui, que se investigue tudo e a todos, sem discriminação, que é de direita, que é de esquerda, que é de centro, que é do governo, que é contra o governo. Quero que se investigue se há um ilícito, um possível ilícito, que seja investigado. E se houver indícios, que seja denunciado. No processo, garantindo um contraditório e ampla defesa, aí sim, se houver prova robusta do cometimento de um ilícito, sim, que seja condenado e responsabilizado. Ninguém é acima da lei. Mas adentrando ao inquérito das fake news, que teve operações ontem contra apoiadores do governo, eu tenho que chamar atenção primeiramente para um aspecto técnico. Pode ou não pode um ministro do STF começar uma persecução criminal, começar uma investigação criminal? Não. Como eu falei aqui, todos são iguais perante a lei, conforme artigo 5º. Ou seja, você ou eu, se tiver algum indício de ilícito, tem que fazer a denúncia para o órgão competente, para o órgão investigador competente. E assim como a gente, um ministro do STF que tem sua honra violada por uma fake news ou não, ou seja, que tem uma possibilidade de crime contra si, tem que fazer a denúncia crime. E essa denúncia vai ser a autoridade competente, seja o Ministério Público Federal, seja a Polícia Federal, o Procurador-Geral da República, e essa autoridade vai começar o inquérito e vai conduzir o inquérito. O inquérito tem que ser conduzido pela autoridade policial competente. E aí, depois das investigações, oferecer ou não a denúncia. Mas caso um ministro, uma pessoa qualquer, se sinta lesado pela sua honra, por uma fake news espalhada, ele pode entrar com ação, ele por si só, ele como cidadão brasileiro. A Constituição Federal garante isso. Não importa se você é de direita, de centro, se é ministro, se é um pé rapado, se é o Joãozinho da padaria. Não. Qualquer um pode entrar com ação contra qualquer um. É garantido constitucionalmente. Então, se o ministro teve sua intimidade violada, se teve sua honra violada, entre na justiça. Se essa pessoa não quer oferecer a denúncia para a autoridade competente, sim, procure um advogado habilitado na OAB e vá lá e entre na justiça, objetivando a reparação, a suspensão das fake news. Entre por si só na justiça. Mas a pessoa ser a acusadora, a investigadora e a que vai julgar, aqui no Brasil não é possível. Cabe ressaltar um aspecto técnico também, que o presidente do STF, o Dias Toffoli, nomeou o Alexandre de Moraes. Ou seja, o próprio presidente nomeia quem vai conduzir o inquérito. Isso é meio absurdo, porque tem que ser sorteado, no mínimo. Mas, como no Brasil, tudo tem um precedente. Agora, adentrando nas pessoas que estão sendo investigadas, nas investigações em si, sim, como eu defendo aqui no canal, que se investigue tudo e a todos. Você ter lá um esquema de bots para divulgar notícia não é crime. Isso não é crime, não há qualquer ato tipificado penalmente. Mas você espalhar fake news, discurso de ódio, sim, isso é crime. E você juntando com outras pessoas para que esse discurso tenha uma força maior na internet, é crime, é formação de quadrilha, é associação criminosa. Então tem a possibilidade de diversos crimes que devem ser investigados. Sim, fake news, uma associação criminosa, formação de quadrilha. Isso são crimes tipificados e que, se forem comprovados, têm que ser denunciados e punidos quem cometeu esse crime. Mas você ter bots que divulguem notícias, por si só, não caracteriza crime. Então temos que observar quais são os possíveis ilícitos e suas consequências jurídicas. Se há um indício de crime, que seja investigado, não importa quem seja. E se a esquerda também estiver fazendo fake news, tem que ser investigado também. Não interessa. Tem um possível ilícito, que seja investigado. E quem é inocente não teme a investigação, não teme a inquérito. Então, na minha singela opinião, tem que se investigar sim. Seja o Witzel, seja os apoiadores de Bolsonaro, seja os filhos do Bolsonaro. Tem um indício de um crime, tem que ser investigado. Se não houve comprovação, não há qualquer indício depois das investigações, arquiva-se. Se há, sim, um indício de um crime, denuncia-se. Se denunciado e for comprovado no processo que uma pessoa cometeu um ilícito, puna-se. É simples. O direito é igual para todos, não só para os pobres, mas para os ricos, para
por de direita e por de esquerda. Por fim, por falar em investigação, o STJ decidiu ontem que o caso Marielle fica com o Ministério Público do Rio de Janeiro, ou seja, na esfera estadual, não indo para a esfera federal, como queria a família de Marielle. A ex-companheira de Marielle queria que o caso mantivesse no Rio de Janeiro e não fosse para o Ministério Público Federal. Ela acusa que lá teria interferência do governo. Isso aí é uma acusação que tem que ser provada. A má-fé tem que ser comprovada. Se há um indício de má-fé, que a pessoa vai agir contra a lei, isso tem que ser provado. Mas o ponto que interessa é que as investigações vão continuar no Rio de Janeiro. E aqui eu acho bom pro caso. Porque, como eu falo aqui, eu quero que se investigue tudo e a todos. Eu quero saber quem mandou matar Marielle e por quê. Então, como eu quero essa resposta, eu preciso que a pessoa que tenha mais competência para isso investigue. E nesse caso, é realmente o Ministério Público local. Porque ele tem acesso a informações, ele está ali no local da região. Ele tem a competência e a melhor forma de produzir provas. Então, que sim, que bom que continuou no Rio. Lógico, cabe ainda recursos e mais recursos que com certeza serão protocolados, mas por enquanto o caso fica no Rio de Janeiro. E para você que vai começar a me xingar falando que eu estou defendendo a Marielle, não, eu também quero que se investigue quem mandou o Adélio dar a facada no presidente. Eu quero que se investigue os dois. Se há uma possibilidade de um crime, que seja investigado e que os responsáveis sejam punidos. Que se investigue tudo e a todos. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.